Sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: é muito bom estar aqui do seu lado. Eu contava as horas para poder te ver, falando para ela. Isso. É muito bom vivermos em família, estarmos em família. Como é bom estarmos reunidos em torno do nome de Jesus. Todas as oportunidades que nós temos de estar diante do nome de Jesus, há uma grande probabilidade de sermos afetados por aquilo que Ele é. E eu louvo o Senhor por essa oportunidade, agradeço o convite, O pastor Daniel é um amigo. Eu louvo o Senhor por estar aqui. Ele já me apresentou mais ou menos. E para quem não me conhece, eu sou o Marlex, minha esposa é a Débora. Ela está em outro compromisso, deixei ela lá no Tangier, outro compromisso junto com os meus filhos. Eu tenho meu filho mais velho, Bernardo, tem 18 anos. E o meu filho mais novo, Vitor, tem 12 anos. Hoje eu pastorei a igreja Lucenos. E como é bom avançar naquilo que Deus está nos chamando e nos comissionando. Eu queria que você pudesse abrir a Bíblia, Malaquias, o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, verso 5. Você achou? Amém, irmãos? E ontem? Foi bom ontem? Quantos foram impactados ontem? A realidade é que nós estamos em dias onde nós não estamos mais para perder tempo. A Bíblia diz que é necessário remir o tempo. Aprendemos a lidar com o tempo, porque os dias são maus. Eles são dias onde Deus está reunindo homens e mulheres. E Ele está liberando uma instrução. Repita comigo: instrução. Instrução. Deus está liberando uma instrução. E há uma urgência em obedecermos a instrução. Então não tem mais a ver com somente frequentarmos cultos e ouvirmos uma palavra que vai impactar a nossa vida em um momento. Mas tem a ver com uma instrução, e eu, em obediência, eu começo a viver a instrução por inteiro. E eu vou me tornando aquilo que é a proposta do Evangelho. Eu vou sendo tocado, transformado, e não só transformado, mas agora eu contribuo com o propósito eterno de Deus. Tem alguém entendendo isso? Amém. Então não é sobre eu, é sobre nós. É uma mentalidade coletiva agora. Então eu não entro nesse lugar se preocupando com a minha bênção. Não é importante eu ter uma bênção só para mim. É importante todos serem abençoados. Porque o pão partido por Jesus, Ele não atingiu uma classe de pessoas. Ele alimentou a todos. Repita comigo: a todos. Então não importa mais eu ser abençoado. Então houve um tempo em que a igreja ela queria ser salva. E eu não estou tirando a salvação. Entenda bem. Só que muitas vezes eu era uma criança. E eu era carregado para a igreja pelos meus pais. E na verdade eu louvo o Senhor pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai. Eu tenho um irmão mais velho também que é pastor. Ele é 5 anos mais velho que eu. E eu louvo o Senhor por tudo que foi construído. E eu louvo o Senhor porque eu sou fruto da minha mãe ter me pego pelas mãos e me conduzido, muitas vezes saindo do terminal rodoviário, subindo a João Caetano, indo até a Assembleia de Deus de Madureira, entrando pelas portas e
E ali, ainda que eu brincava de pique, ainda que a minha mentalidade era ir para a igreja, encontrar os amiguinhos, para brincar de pique, eu cresci naquele ambiente. E ali eu me apropriei do temor do Senhor. Ali eu me apropriei do entendimento de quem era Deus e fui me desenvolvendo. Porém, eu via que muitas pessoas, eu percebia que muitas pessoas, elas estavam em busca das suas realizações. Elas estavam em busca da sua salvação. E existia um jargão que todo mundo falava, que é a salvação individual. A salvação individual. E na verdade essa salvação individual produzia egoísmo. Porque eu me preocupava com a minha salvação. Então eu alcançava a salvação e parava ali. E a Bíblia diz que a salvação é gratuita, ela é dom de Deus. Mas o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E somente os que se esforçam se apoderam do reino. Então, além da salvação, e eu aprendi que salvação era quando Jesus voltasse. Eu aprendi que eu seria salvo quando ele viesse. Mas eu entendo hoje que a salvação, ela é a porta de entrada. Ela começa quando eu declaro Ele como suficiente Salvador da minha vida. Quando eu digo sim para Ele, então eu estou salvo ali. E agora eu preciso partir para dentro do reino. Agora há uma necessidade de um esforço. E o reino é um reino. E tem um reino. E o reino, ele é feito de pessoas com uma mesma causa, com o mesmo propósito. Um reino, ele não é construído no egoísmo, no individualismo. Um reino, ele é construído com uma mentalidade coletiva. Então a mentalidade coletiva, ela precisa nos possuir. Porque não é mais sobre eu sendo salvo, mas é sobre nós sendo salvos como noiva. E a noiva é um nome coletivo. Eu não sou noiva. Você não é noiva, mas nós somos noiva. Eu não sou corpo. Você não é corpo, mas nós somos corpo. Então a mentalidade coletiva é extremamente importante para que uma comunidade, para que uma igreja local, ela cresça e ela se desenvolva. Então, quando nós pensamos em paternidade, e eu já vou ler, mas quando pensamos em paternidade, pensamos em Lucas 15. O que é Lucas 15? Lucas 15, o cenário é uma casa com o pai e 2 filhos. Um filho pede a herança e vai embora. O outro filho permanece na casa. Repita comigo, 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos e um pai. Mas 2 filhos com causas diferentes. 2 filhos com propósitos, estratégias diferentes. E 2 filhos órfãos de pai vivo. Porque a mentalidade daqueles filhos era uma mentalidade órfã. Eles não conseguiam enxergar o pai. Um tinha uma mentalidade de servo e o outro tinha uma mentalidade de que eu quero sair de casa para viver a minha história. E o cenário, irmãos, que nós estamos vivendo, e eu não sei você, mas a cada dia que se aproxima, mais existe uma intensidade, mais precisa haver um clamor em nossos lábios: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nesse cenário onde nós estamos inseridos, é um cenário de maior orfandade da história. Um cenário de maior orfandade da história. Nunca existiu tantos órfãos como existe na nossa geração, e nunca existiu tantos filhos órfãos de pais vivos como existe na nossa geração. Mas existe uma palavra, e é essa que eu quero ler com você. Capítulo 4, verso 5,
Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, existe uma promessa, e o Antigo Testamento se encerra com essa promessa. Qual? Uma geração conectada à outra. Uma geração de pais conectada a uma geração de filhos. E a realidade é que se existe uma ferramenta nos nossos dias, é a desconstrução desse alinhamento. Se existe algo que Satanás está trabalhando nos nossos dias, é para que haja essa desconexão de uma geração com a outra. A geração dos mais velhos com a geração dos mais novos. Só que Joel diz que nos últimos dias ele derramará do Espírito sobre toda a carne. A geração mais velha terá sonhos, e a geração mais nova terá visões, e os filhos e filhas profetizarão. Então há uma urgência de resgatarmos o alinhamento entre pais e filhos. E isso inclui paternidade biológica, isso inclui paternidade geracional. O que é a paternidade biológica? É o teu pai que te gerou. Quem é a paternidade espiritual? A paternidade geracional é o teu líder, aquele que te alinha, aquele que te dá destino. E a paternidade espiritual, a paternidade de Deus. Então, esses são dias onde Deus está trazendo consciência sobre paternidade. Quantos creem? Todo o problema da sociedade, todo o problema da humanidade hoje gira em torno de paternidade. Se você for buscar todas as raízes de problemas, se você entrar num presídio e você conversar com os presidiários, você vai perceber que em algum momento houve uma lacuna, houve um vazio e alguma coisa se perdeu ali. E a realidade é que quanto antes nós entendemos, é o quanto antes que nós vamos colocar em prática como Igreja de Cristo. Você está entendendo isso? Sim ou não? Lucas capítulo 1, vamos para lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 17. Vamos ler a partir do 11 para a gente entender melhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus.
17. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. O que está acontecendo aqui? O cumprimento de Malaquias. Nos últimos dias haverá o poder de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Lucas 1, 17. Esse menino, que menino, João? Que menino, aquele que nascerá da casa de Zacarias e Isabel. Que menino, aquele que seu pai e sua mãe estavam no ofício, estavam no templo buscando ao Senhor. E então o sobrenatural invade o natural. O anjo libera uma palavra. Ei, Zacarias, tua oração foi ouvida. Interessante, querido, que antes da oração de Zacarias ser ouvida, existia uma intenção de Deus em manifestar isso, porque Malaquias está escrito. Então a realidade é que nós estamos em dias de orar corretamente. Tiago disse: vocês pedem e não recebem porque vocês oram mal. Vocês não sabem orar porque oramos as nossas orações. Mas quando nós nos envolvemos com isso aqui, nós paramos de pedir para nós mesmos. Nós paramos de orar aquilo que somente queremos para nós. Nós oramos aquilo que é a intenção do coração de Deus. Mateus 24, Jesus ele vai dizer: olha, nos finais dos tempos, cuidado, haverá engano. E ele vai dizer, ele vai falando algumas coisas, ele vai falar sobre o livro de Daniel. Ele vai falar, quem lê Daniel, entenda. O que Jesus está dizendo? Que sempre existe uma instrução, sempre haverá uma profecia sobre a vontade de Deus. E quando eu me envolvo com essa profecia, eu oro sobre ela. E a geração desses dias é uma geração que vai orar sobre a vontade do Senhor. O escritor dos Romanos diz que nós devemos nos apresentar diante do Senhor como sacrifício vivo, com um culto racional, assim, ó, um olhando para o outro, com consciência, discernindo a palavra. Eu não estou falando, irmãos, que nós não podemos chapar. Nós podemos chapar, e eu gosto de falar em línguas, e eu gosto de chorar, mas existem impressões no nosso espírito que precisam ser em níveis de consciência, olho no olho, decorando a instrução e fazendo valer ela com a nossa vida. Tem alguém entendendo isso aqui? Amém. Tem coisas que nós vamos precisar repetir quantas vezes for preciso. Porque não é sobre mais uma palavra nova todo domingo, mas é sobre uma verdade que eu repito. Amém. E essa verdade vai entrando em nós. E essa verdade vai atingindo a nós. E a palavra diz que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos imergidos em um lugar onde as algemas são quebradas, onde as correntes são quebradas. E agora somos livres, como Ele nos fez livres. E foi para a liberdade que Ele nos libertou. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Sim ou não? Sim. Então o reino manifesta como uma casa de Zacarias. O reino manifesta como uma casa de Isabel, onde nós estamos reunidos nesses dias, no nosso ofício. Parece repetitivo. Parece que são as mesmas coisas, mas é isso que Zacarias está fazendo. As mesmas coisas. É as mesmas coisas, irmãos. É oração, é jejum,
As mesmas coisas que parecem simples, mas são profundas. As mesmas coisas que vão nos disciplinando, que vão nos forjando, que vão nos ensinando. O que leva o barco para o outro lado do rio são os movimentos repetitivos. Muda o movimento, muda o curso do barco. E quando cansar o braço, o outro pega. Não tem problema a gente cansar. Só não podemos deixar o remo sem ninguém. Alguém tem que remar. E nesse lugar, irmãos, há uma grande probabilidade de sermos visitados. Você crê que essa noite o Senhor pode nos visitar? E Ele já está nos visitando com um poder sobrenatural, irmãos. Eu creio que esses dias está sendo gerado nesse ventre aqui, ó, dessa igreja, um filho que vai ser uma voz. Uau, é isso! João Batista, ele honraria o Senhor. Da tua casa, Zacarias, nascerá um que será grande aos olhos do Senhor. Que ele vai fazer algumas coisas. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele vai converter os rebeldes à sabedoria do justo. E ele vai preparar o povo para o Senhor. Então são dias de gerarmos frutos que vão liberar uma missão clara. Uma missão clara. Qual é a missão? A missão é converter coração de pai a filho, de filho a pai, e o desobediente a sabedoria, e preparar o povo. Um povo que 2023 está de um jeito e que 2024 vai estar de outro. Porque está sendo imergida numa instrução. Está sendo imergida em uma consciência. Está sendo tocado pelo Espírito Santo, entendeu? Ele não é o mesmo e não pode ser o mesmo. Quem não se desenvolve é alguém doente, irmão. Uma criança, ela cresce saudavelmente. E esses são dias onde a comida que comemos é fundamental para o nosso desenvolvimento. Ei, tem alguém entendendo isso aqui? A bebida que bebemos é fundamental para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque o anjo vai dizer: Zacarias, esse menino não vai poder beber vinho. Esse menino não vai poder beber vinho. E eu quero dizer, irmão, não sei qual é a tua visão, mas a minha visão, eu sou radical, não bebo literalmente nada alcoólico. Eu não bebo cerveja, eu não bebo vinho, eu não bebo um gole, eu não bebo uma gota, eu não bebo nada. E eu conversando com um amigo meu, profeta de Mato Grosso, ele disse assim: como nós iremos combater o vinho espiritual se nós ainda nos submetemos ao vinho físico? Para combater algo muito mais forte, temos que aniquilar da nossa vida aquilo que talvez é até simples, mas que aponta para uma embriaguez. Ele não pode beber vinho, nenhum tipo de bebida forte. Ele é nazireu. Ele é um nazireu. Ele é um separado. Amós capítulo 2, verso 12. Eu tirei o povo do Egito. Eu levei o povo para o deserto e eu abri o mar vermelho diante dos seus olhos. Eu peguei a coluna de fogo e a nuvem de fumaça estabeleci. Quando quiseram comida, eu dei para eles. E dentre os filhos e filhas, repita, filhos e filhas, num ambiente de paternidade, ele tira algumas pessoas e estabelece como nazireus e profetas. Ele diz assim: dentre os filhos e filhas eu estabeleci nazireus e profetas, mas deram
vinho para os nazireus. E calaram os profetas. Repita comigo: embriaguez. Querido, embriagaram quem não podia ser embriagado. E calaram os profetas. O que diz a palavra? Por falta de profecia, o povo... Mas o que é profecia? Eu dizer que eu te digo, amanhã tu vai mudar de emprego? Não é isso. Profecia é o testemunho de Jesus encarnado. Profecia é encarnar a Bíblia. As mulheres, elas perderam a noção, foram ao túmulo. E os anjos estavam assentados e aí eles lembraram sobre o que fora dito acerca de Jesus. Por um momento nós nos distraímos. Por quê? Porque não encarnamos a palavra. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Acaso Jesus já não tinha falado que isso aconteceria? Mas você se vislumbrou para o natural. Você está muito normal. Veio perfumar o corpo morto. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Uau! Então, irmãos, a verdade é, Efésios vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Não se embriagueis com o vinho, mas enchei-vos. Zacarias capítulo 4. O templo de Zorobabel estava sendo estabelecido. O povo estava confrontado, era um tempo desafiador. Mas existia uma profecia. Zacarias escreve: o Senhor se alegrará, o povo se alegrará quando vê o prumo na mão de Zorobabel. E ele vai dizer: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Uau! Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que a terra estabelece, a terra se compromete com ela. Mas aquilo que o céu estabelece, é somente o céu que pode se comprometer. Deixa eu te falar. Estruturas saudáveis se constroem com revelação celestial. O irmão leu, qual foi a leitura do início do culto? Foi sobre Nicodemos, sim ou não? Se você não compreende o que é natural, como vai compreender o que é sobrenatural, Nicodemos? Você está muito natural ainda, você está muito carnal. Se o culto não foi agitado, você não movimentou o culto, o culto não foi legal. Se o irmão passou e não te cumprimentou, tu xingou, tu é carnal. Sendo que deveríamos ser o quê? Uma geração espiritual. Nós não agimos no corpo, nós não agimos na alma, o nosso fundamento é o espírito. Eu me entendendo isso aqui? E os espirituais compreendem as coisas espirituais. Irmão, vou liberando, depois você vê ali a mensagem do vídeo, depois de novo. Tá bem? Eu estou aqui cheio, eu vou liberar, irmãos. Hoje eu vim como profeta. Então entenda bem uma coisa. Entenda bem uma coisa. Quando nós falamos de paternidade, nós falamos sobre o governo do reino de Deus. Os discípulos estão dizendo: Jesus nos ensina a orar como os discípulos de João oram. E Jesus vai falar: quando vocês forem orar, orem, Pai Nosso. Pai Nosso. Um Pai que é nosso. Mentalidade coletiva, paternidade de Deus revelada. Agora, o que nós precisamos entender é que estruturas celestiais como pai, mãe, marido, esposa, filhos, as instruções para que isso se estabeleça de forma saudável está no céu, está em Deus, está na Bíblia. Não espere da terra padrão, não espere da natura o padrão de pai. Quem lembra
Mas a Natura fez a propaganda com a fulana como pai. Mas você não pode esperar da terra a referência correta, porque a terra não se compromete com as estruturas que Deus criou. Tem faculdade para ser pai? Tem faculdade para ser marido? Deveria ter. Deveria ter um preparo para ser pai. A escola ensina a ser filho, não ensina a ser aluno. Ensina o filho hoje a buscar por uma coisa que muitas vezes está fora dos padrões de Deus. Então não espera da terra as referências. As referências estão no céu. As referências estão aqui dentro. Aqui a remissão. Então Deus quer levantar pais e mães, maridos, esposas saudáveis, que se tornarão balizadores, referências, onde os filhos vão dizer: eu quero ser igual ao meu pai. Mas não é reproduzir, irmão. Se o pai é pedreiro, o filho ser pedreiro, não é isso paternidade. Mas paternidade é você se envolver com a vida do filho, trazer saúde sobre o seu crescimento e seu desenvolvimento. E se for para ele ser algo totalmente diferente de você, ele vai ser, porque Deus criou ele com a sua identidade. Mas nós não estamos dispostos a entrar nesse lugar. Mas o cenário do fim são Noés, homens justos e íntegros, que estão construindo uma arca e botando a família dentro. Termine entendendo isso aqui. Pastor, mas eu sou agricultor. Noé também era. Mas agora ele tem que mexer com madeira. Ele tem que largar a enxada e pegar uma maquita. E as medidas e os modelos estão em Deus. E as medidas exatas e os modelos perfeitos estão no Senhor. Estão no Senhor. Então chegou o tempo de não nos embriagarmos mais com vinho. Chegou o tempo de rodarmos menos o News, de vermos menos séries da Netflix e nos imergirmos num lugar onde somos transformados por dentro, onde estruturas saudáveis estão sendo estabelecidas dentro de nós, padrões e modelos. E isso vai refletir na próxima geração. Sabe, essas cadeiras estarão cheias, filhos e filhas, novas criaturas, desejando o leite, desejando ardentemente. A Bíblia diz: afetuosamente desejai o leite. Mas quem irá instruí-los segundo os modelos corretos? Quem serão os pais para os filhos? Quem dará pão para aqueles que estão com fome? Então, quando o irmão está do lado e fala assim: hoje, Deus está te responsabilizando. Ei, dá uma no rim dele assim, ó. Fala assim para ele: Deus está nos responsabilizando. Oh. Amém, irmãos? Venham bem aqui. Você está entendendo isso? Sim ou não? Sim. Então esses são dias onde cirurgicamente Deus está nos ferindo. Nos ferindo e nos marcando. Sabe por quê, irmãos? Os modelos que a nossa geração tem, eles são errados. Primeiro, a ideia de quem é Deus é errada.
Nós precisamos restaurar a ideia de quem é Deus. E quem é Deus? Parece que você está do teu lado. Quem é Deus? O que ele te respondeu? Quem é Deus? Resposta rápida, irmão. Vamos lá, quem é Deus? Faz um teste. Quem é Deus? Quem é Deus? Meu pai. Hã? Meu pai. Pai. Tem algumas pessoas aqui que ainda vê Deus como Senhor, e não está errado, Ele é Senhor. Mas se tu vê Deus sempre como Senhor, tu sempre vai se ver como servo. Se você sempre vê Deus como general de batalha, tu vai se ver como soldado, não está errado. Mas esses são dias de restaurarmos quem é Deus como Pai, para também nos vermos como filhos. Então uma ideia errada de quem é Deus gera uma ideia errada de quem eu sou. Uma ideia errada de quem é Deus gera uma ideia errada de quem é meu irmão. E uma ideia errada de quem é Deus gera uma ideia errada daquilo que é o mundo. Então por que nós estamos olhando os nossos irmãos como competidores? Por que nós estamos comparando? Porque nós temos uma ideia errada de quem é Deus. Eu não consigo ver o meu irmão como irmão mais. E nesse mundo levado atrás. Alguém conhece alguém assim? Então, irmãos, Deus está nos restaurando nesses dias. Quantos creem nisso? Então, o modelo de paternidade, ele precisa estar correto, estabelecido de uma forma correta. E a nossa sociedade, ela tem algumas figuras de pai. Eu vou falar a primeira figura. A primeira figura de pai que nós temos é o pai que foi embora e que nunca apareceu. Quem conhece alguém assim? Um pai que foi embora e nunca apareceu. A segunda figura de paternidade é o pai que foi embora e aparece às vezes. Quem conhece alguém assim? Terceira figura de paternidade, o pai que está em casa, mas não é presente. Ele ama mais os prazeres do que a própria família, irmãos. Então a nossa sociedade é isso. É um pai que está brigando para dar atenção, como se o filho fosse produto. E filho é produto, irmãos. Filho é filho. Filho não tem uma parte do pai. Filho tem tudo do pai. E sabe por que nós não conseguimos ser imergidos nessa realidade em Deus? Porque a referência que temos é do pai que temos. Do pai que um dia nós tivemos. E se alguém aqui é pai e foi um bom pai, irmão, não se sinta ofendido. Mas se você também deixou a desejar, seja corrigido. Amém? Amém. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Então, querido, aquela história, eu tive um pai assim. Eu tive um pai que falava assim: ô Miriam, traz um papel higiênico. Miriam, pega a toalha. Miriam. E durante muito tempo, o meu pai era assim. E um dia eu falei: pai, não é assim. Hoje eu sou pastor do meu pai. Queridos, eu dei aula, mais de 10 anos eu dei aula para crianças de 2 a 10 anos. E eu tive aluno que os pais eram médicos, iam para a conferência na Alemanha. E a criança chegava na escola com cheiro de xixi, com o pé com uma meia e um pé sem meia. Ricos. E a babá entregava ele assim. E sabe o que eles tinham na mochila? Videogame portátil de última geração. Isso não traz saúde aos filhos. Não é dando que nós curamos nossos filhos, mas é o amando.
mas eu não consigo ficar parado. Eu falei, tem que conseguir. Porque filho não precisa fazer nada para ser filho. E Deus não está se importando com aquilo que tu faz. Deus se importa com aquilo que você é. E o que tu faz é só resultado daquilo que tu é. Tem alguém entendendo isso aqui? Então, às vezes as pessoas chegam, pastor, eu gosto de fazer isso. Calma, desacelera, cara. Desacelera, sabe por quê? Porque se você está ferido, se você ainda precisa de auxílio e cuidado, não adianta sair fazendo. Você tem que ser primeiro. Agora, irmãos, essa semana, o Vitor dormiu no meu colo. Eu estava vendo um jogo de futebol e ele veio, deitou na minha coxa e dormiu. E quando eu olhei para ele, os meus olhos se encheram de lágrimas, porque ele me remeteu ao lugar que eu preciso estar em Deus. O prazer de um pai, ainda que o filho dormindo, deitado na coxa, aí está o prazer do pai. Não precisa estar fazendo. E eu tenho certeza que o simples fato dele estar deitado na minha perna foi o suficiente. Eu poderia fazer muita coisa. E a nossa mentalidade é aquela, de que se eu tivesse dinheiro, eu fazia. Não é sobre dinheiro, irmãos, é sobre amor, é sobre sentimento, é sobre envolvimento, é sobre relacionamento. Quer ver uma coisa? A esposa só precisa de ir na praça comer um saco de pipoca, só isso. Ela não precisa de uma viagem cara. Ela só precisa que você olhe as unhas dela e se importa com a unha. Fez a unha, meu amor, ela vai subir na parede, irmão. Ela vai ficar, ela vai ganhar a semana. Se você reparar o cabelo dela que ela fez, não reparou. É igual um filho que chega com o caderno e fala, pai, aqui meu dever de casa, você tá bom, eu tenho muito que trabalhar aqui. Isso está ferindo ele. Porque o dever de casa para ele é muito importante. Porque o barquinho que ele desenhou na escola para ele é muito importante. Mas você está dizendo, não, deixa aí, depois eu vejo. E sabe o que acontece, irmãos? Acontece que depois o saldo dessa conta é caro. Olha para o outro lado e fala assim, o boleto chega caro. Então Deus está restaurando as bases. Ei, tem alguém aqui? Vamos aquecer esse lugar com glória a Deus. Deus está estruturando as bases. Aleluia! Deus está nos levando para um lugar onde nesse lugar estamos sendo sarados, entendeu? Glória a Deus. Queridos, eu sou pastor há 14 anos. Eu já tratei meninas com abuso e não foi 2 ou 3. Eu já tratei mais de 30 moças e meninos também foram abusados. E quando nós sentávamos para conversar, eles disseram, mas meu pai não estava lá quando eu precisei. Sabe, nós estamos com uma geração ferida, uma geração abandonada. Por isso que o primeiro milagre que Deus nos faz, a gente deixa de vir na igreja. Porque nosso pai também falou que ia fazer e não fez, entendeu? E a gente olha a Deus como olha nosso pai. Nós estamos feridos, precisando de cura. Amém, irmão? Eu vim aqui hoje como profeta. Não tem tópico 1, não tem tópico 2, não tem tópico 3. Tem uma liberação profética. Por quê?
Porque Deus está levantando uma geração que não vai se embriagar com vinho, mas vai se encher do Espírito Santo. Uma geração sarada na sua identidade, sóbria, que não vai ficar ali no rio perdendo tempo, que não vai ficar na série enquanto o filho está pedindo comida. Isso é muito grave, irmãos, porque nós estamos entregando os nossos filhos para o professor da escola educar. Nós estamos entregando os nossos filhos para babá. Nós estamos entregando os nossos filhos para o celular. A gente faz aí, cara, fica com o celular. E no celular, desenhos com personagens com nome de demônios. E se uma vez nossos filhos não são discipulados por nós e por Cristo, eles vão ser discipulados por algo ou por alguém. Porque não tem campo neutro. Se nós não somos discipulados por Jesus, nós já estamos sendo discipulados por outra pessoa ou por outro alguém. E quando a conta chega, a gente vai atribuir. Só que não há atribuição. A gente vai dizer, foi a Eva que tu me deu. Eu não tive condição, eu sempre ganhei salário. Mas não é sobre salário, é sobre afeto. É sobre relação, é sobre mesa, é sobre comer uma fatia de pão com vidas junto. É sobre servir o filho e levar o Nescau, não criando um filhinho mimado, mas o amando. E também corrigindo quando é necessário. Está entendendo? Porque paternidade é carinho, mas é correção também. E a Bíblia diz que o pai só corrige quem ama. E às vezes parece que não amamos os nossos filhos. Às vezes parece que não amamos nosso principal tesouro. Sabe o que a Bíblia diz sobre família? Quem tem uma esposa recebeu a bênção do Senhor. Fica tá com a tua aí. Quem veio buscar a bênção? Já estava na tua casa, irmão. Me dá a minha bênção para depois subir, já deu. Tá aí, agora cuida, porque se você não cuidar, alguém vai cuidar. Isso é forte. Está entendendo, sim ou não? Sim. Os filhos são herança do Senhor. Como flecha na mão do arqueiro, são os filhos da mocidade. Esses dias, eu e Débora, nós somos muito humanos. Não para se gloriar, mas nós somos assim. Viu que eu errei a letra da música toda? Quem viu a última música? Não, é isso aí. De vez em quando acontece assim. Deus mandou, fui cantando e a letra foi atropelando. E é isso aí, gente. Deus ouviu. Ele sente o cheiro, né? Mas a gente é muito humano e esses dias fazendo os cálculos, preocupações, pastor Daniel sabe. A demanda é grande, né? É Moçambique, é Caxias, né? Caxambu, né? É igual lá, cara. Custo altíssimo. Nosso aluguel do templo é 11 mil reais. Aí a gente nem está fazendo cálculo da igreja, está fazendo os nossos. Eu e Débora, a gente conversando e daqui a pouco desce o Vitor, meu de 12. Ele abriu a carteira dele. Cara. Ele tirou 5 reais e falou, pai, não é muito não, mas já ajuda. Toma aqui. Aí eu peguei os 5 reais, cara. Porque Deus na hora falou, não recusa. Aceita. Eu peguei os 5 reais. Daí a meia hora eu já ia no mercado.
Aí eu fui no mercado, fiz compra, cheguei em casa cheio de sacola. Aí ele veio e falou: pai, fez compra? Fiz. Falei: filho, olha os teus R$5. Você tá vendo essa sacola aqui? Aí ele começou, ele chamou de lágrima. Eu falei: tu tá vendo essas sacolas? Ele tô, eu falei: foi os teus R$5. Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. Esses dias eu dormindo, e quando acordei era 7h10, uma mensagem do meu mais velho, 4 da manhã, com foto, com tudo. Ele teve uma experiência com Deus. Ele perdeu o sono de madrugada. Ele foi ver um vídeo no TikTok. E o primeiro vídeo que ele botou estava assim: Deus quer falar contigo. Ele entendeu que Deus queria falar com ele e abriu a Bíblia. Porque Deus fala com a gente. O intermédio da sua palavra é uma das formas que Deus fala. E caiu na parábola dos talentos lá, cara. E ele começou a chorar. Ele me mandou uma foto com os olhos inchados. E ele falou: pai, eu nunca mais vou não do Senhor. Eu não vou enterrar os meus talentos. Cheguei lá no armário dele, ele foi esse dia, me pediu desculpa, falou: meu pai. Falei: o quê? Eu gastei tua caneta de giz que tu comprou, sabe aquela caneta de giz? Falei: então desculpa, eu gastei. Eu falei: tá bom, filho, não tem problema não. Aí subi no quarto dele, tava lá no armário dele John Wesley, Charles Spurgeon, Martin Lutero, Jonathan Edwards, Evan Roberts, Bernardo de Paulo. O nome dos avivalistas e o nome deles juntos. Irmãos, a geração não está se levantando. É uma geração posicionada, que não se embriaga com o vinho, mas é cheia do Espírito. Que não modela pelo que fala, mas modela pelo exemplo. Uma vez posicionados em um lugar de exemplo, nós encadeamos sobre os nossos filhos um modelo correto. Quer ganhar seus filhos? Entre nesse lugar. Os filhos querem ganhar seus pais? Entre nesse lugar, nesses dias. Deus está nos tocando. Amém? Você crê? Amém. Sim ou não? Sim. Deus está nos tocando. Amém. Amém. Deus está nos tocando, cara. Amém. 2014, nós tivemos uma experiência com Deus, ganhamos mais de 80 jovens para a igreja numa vez só. Piercing, alargador, tatuado, e uma loucura, irmãos. A gente ia varrer assim, à frente da igreja, achava piercing, a gente achava alargador, a gente ia no jardim da igreja, tinha pino de cocaína, eles abriam e jogavam fora assim. 2014, nós ganhamos alguns jovens que eram só meninos e meninas de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Em 2018 e 2019, muitos deles, muitos mesmo, porque só em 18 eu fiz 9 casamentos. Eu já fiz 48 casamentos. Em 2018, eles estavam casando em 19, em 20, que muitos diziam assim: eles são novos, com 21 anos, com 22 casando. Irmãos, em 2023 agora, eles estão tendo filhos. E 3 casais foram consagrados a pastores. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que significa? Isso significa que é para hoje o que Deus está fazendo. Vocês dizem que é daqui a 4 meses, mas eu digo a vocês, os campos já estão brancos. É para agora, a remissão é para agora, irmãos.
Nós não vamos perder os nossos filhos para a imoralidade. Eles não vão ficar fazendo sexo antes do casamento. Eles não vão ficar com uma hoje, outra amanhã. Não, eles não vão para as drogas. Porque nossos filhos são heranças do Senhor. Eles crescerão no temor do Senhor, em sabedoria e graça. Mas para que isso aconteça, nós, pais, precisamos entrar nesse lugar. Primeiro, de um lugar de exposição a Deus como Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Tem alguém aqui? Ele é um bom Pai. Cara, ele é um bom Pai. E pode uma mãe se esquecer do filho que ela lamenta. Ele não se esquece de nós. Acaso um pai daria pedra a seus filhos? Não! Quanto mais o Senhor. A geração que ele está levantando é uma geração de filhos apaixonados, sarados na sua identidade. Aí você vai dizer, pastor, mas você não sabe como foi minha vida. Já não importa mais, irmãos. O sangue de Jesus nos purifica. A paternidade de Deus nos conecta. Eu não quero nem ver meu pai morreu para tu, vai viver. Se ele morreu para você, ele vai viver. Sabe por quê? Quando nós entramos, eu tenho jovens lá na igreja que não falavam com o pai. Sabe quem entrou no casamento com ela? O pai. Ah, mas meu pai foi bêbado, meu pai foi abusou. Ah, mas o meu pai fez isso. Irmão, honra teu pai e tua mãe. Não é um pai bonzinho. E a paternidade de Deus nos reconecta com esse lugar. Se o pai não se converte ao filho, o filho se converte ao pai. Quem entende primeiro e possui a revelação dá o primeiro passo. Tem alguém entendendo aqui? Talvez você vai ter que chegar em casa hoje para dentro do quarto, como eu já fui, e falar, filho, perdoa o papai. Porque quando eu deveria estar presente, eu te deixei sozinho. Perdoa o papai, porque enquanto eu podia te segurar no colo, eu dei para outra pessoa, porque eu estava de saco cheio. E a verdade é essa. Quantos já viveram realidades assim? Inconscientes, negligentes. É como botar a aliança lá na calçada. É ouro. O ouro tem que estar guardado no cofre. Não pode estar lá na calçada. O que é valoroso precisa estar guardado. Uau! E é incrível o que Deus está fazendo. É incrível o reposicionamento de Deus. O que Ele está proporcionando. Ele está reunindo os filhos à mesa. Ele está trazendo a consciência. Porque há uma necessidade de reproduzirmos isso. Isso que eu estou falando aqui, tu precisa falar com as pessoas. Isso que eu estou falando aqui, você precisa ministrar sobre pessoas. O avivamento dos últimos dias é familiar. É o coração dos pais aos filhos. Antes do terrível e grande dia do Senhor. Grande para a igreja, terrível para o ímpio. Irmão, não fica com medo do final dos tempos, não. Vai ser glorioso. Sabe qual é a igreja que ele vai encontrar? A melhor igreja. Ele não vai casar com a Pedro. Imagina a igreja de Atos. Foi boa? Pô, no final vai ser melhor. Ele vai casar com a melhor igreja. A igreja de Jesus vai ser gloriosa. Sabe por que é grande e terrível? Porque é grande para nós, terrível para o ímpio. Uma coisa nós precisamos nesses dias: construir uma casa. Talvez como Zacarias e Isabel, entende? Uma casa consagrada. Aqui não entra. Os filhos podem. Já viu aquela ideia? Tipo assim, eu já estou encerrando, tá, irmão? Tem mais 5 minutos? Sim. Já viu aquela ideia de tipo, faz dentro de casa para não fazer fora? Isso está errado. A casa que estamos construindo é santa, tem sangue no umbral da porta. Uma vez eu cuidava do menino e eu fui visitar o menino. E a mãe falou, pastor, vem cá ajudar meu filho. Eu fui, cheguei no quarto do menino, tinha maconha para tudo quanto é lado.
Aí eu saí do quarto, fui na mãe e falei, minha filha, o que está acontecendo naquele quarto? O pastor, eu comprei, porque é melhor ele fazer aqui dentro do que fora. Eu falei, nem aqui dentro e nem fora. Porque a casa que estamos construindo, o sangue precisa estar no umbral da porta. E o cordeiro precisa ser comido por inteiro. É uma casa santa. Ah, mas meu cunhado bebe. Ele bebe, na minha casa não tem bebida. Na festinha da minha casa é refrigerante. Porque a casa que eu estou construindo é uma casa para gerar João. É uma casa para gerar uma voz. É uma casa para cumprimento de propósito. Tem alguém entendendo? Então, se eu falar algo que não já... Depois o pastor Daniel vai observar. Mas eu não posso sair daqui sem falar. Sede santo como eu sou santo. Permaneçam espírito, alma e corpo irrepreensíveis até o dia do Senhor. Em meio a uma geração perversa e corrupta, vós sois luzeiros do mundo, filhos de Deus irrepreensíveis e inculpáveis. Uma geração de filhos e filhas curados estão se levantando. E hoje eu quero orar. Sabe o que eu quero orar hoje? Eu quero orar para que se acabe todos os gatilhos, velho. Já viu aquele gatilho que traz de volta a menininha e o menininho que grita? Já viu? Tu tá lá 10 anos na igreja, pastor discipulando, aí, aleluia, lá baixou, e pá, lá, aí de repente um gatilho, aí tu vira o Adão de novo. Não, irmão, em Cristo somos novas criaturas. Em Cristo as coisas velhas se passam, todos os gatilhos precisam ser rompidos. A gente repete ciclos, entendeu? A gente repete ciclos dizendo, mas meu pai não é, mas minha mãe, mas eu fui criado no ambiente, mas fizeram isso comigo. Até quando nós iremos atribuir? Enquanto devemos nos submeter ao lugar do cuidado de Deus, ao lugar da cura, da restauração. Dói, cara. Dói confessar. Dói expor. Eu já passei gabinetes de horas com pessoas com dificuldade de expor. Mas uma vez que enfrentamos os processos, somos restaurados por inteiro. Tem alguém entendendo isso aqui? É isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer tirar do nosso meio tudo aquilo que nos faz cambalear. A embriaguez nos faz perder o sentido. Ninguém dirige bêbado. Ninguém dá responsabilidade para bêbado. Alguém dá? Alguém dá cargo para bêbado? Alguém dá trabalho para o bêbado? Não. Então a geração. Por isso Pedro, ele escreve na sua carta, vigiai e orai. Seja sóbrio. Tenha os teus olhos abertos. Não se embriaguem com as coisas desse mundo. Não se encante, irmão. Não perca aquilo que é precioso por coisas momentâneas. Olhe para dentro da sua casa. Olhe para dentro dessa igreja. Construa uma comunidade saudável aqui de pais e filhos. Construa, se junte com o pastor Daniel, com o ministério dessa igreja. E construa um ambiente saudável para as crianças crescerem nesse lugar saudável, de restauração. E se nós como pais já vivemos traumas um dia, que os nossos filhos não vivam os traumas, porque eles não precisam passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Vocês creem nisso?